hoje fiz um resumão, tá, dos profetas maiores e os profetas menores. Então, os profetas maiores não significa que eles são mais altos, né? Mas sim que o livro dele tem mais capítulos, mais versículos. Profetas menores também é a mesma coisa, não significa que ele é pequeno, mas que os livros são menores, são menos capítulos, menos versículos. Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estou tentando lembrar aqui, né? Isso. Tá. Nós vamos começar pelo profeta Ezequiel. O significado do nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Tá? Então, é interessante a gente pegar o hebraico, porque toda vez que a gente vê um nome de um profeta, de algum, sempre tem alguma coisa relacionada a Deus, tá certo? Então, Ezequiel significa Deus fortalece. O autor do livro é o próprio profeta Ezequiel. O profeta era também um sacerdote, tá? Então ele também conseguia fazer lá pegando as oferendas do povo e tudo mais, levando até o altar de Deus. Está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, 3:15. Onde ele nasceu? Ele nasceu no reinado do rei Josias. E com 30 anos de idade foi levado a cativo para a Babilônia. Então, Josias perdeu a guerra, né? E aí a Babilônia ganhou. E o profeta também, assim como outros, foram levados a cativo para a Babilônia, em 597 a.C. Seu ministério começou no quinto ano do rei Joaquim. Segundo Reis 25, 10, 16, versículo-chave do livro, capítulo 1, versículo 1 e 3, 17. Como todos os profetas do passado, Ezequiel mesmo cativo, ele fazia o quê? Profetizar. Então, não importa se você está livre ou se você está em prisões, não importa se você está passando por dificuldade, o título de cristão, de profeta, não pode sair da sua vida. E ele pegava contra o que? Principalmente contra a idolatria de Israel, a desobediência nas leis e a restauração do altar. Ezequiel, parte 2 do final, o profeta teve algumas visões que são pontos-chave de algumas pregações. Todo mundo já ouviu falar da visão do vale de ossos secos, está lá em Ezequiel 37, 4 a 6, onde Deus leva ele até um vale e fala assim: porventura pode esses ossos aí tornar-se ter vida, né? E ele, é interessante que eu acho que eu falaria a mesma coisa para Deus: tu sabe, não sei nada, né? Tu manda, a ordem é tua. E aí ela teve a visão onde aqueles ossos passaram a ter nervos, pele, carne, tudo de novo, e se tornou um grande exército, na visão de Ezequiel 37, 4 a 6. Também uma outra visão de Ezequiel, que é as rodas dos seres da visão, que está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 16, onde ele está lá, aquela roda com olhos, né, que ele não consegue identificar. Alguns estudiosos têm um nome do estudo que fala sobre isso. Eu acho que é como chamar aquele pessoal que estuda isso daí? Estuda os extraterrestres, como chama? São os ufólogos, né? Eles falam que Ezequiel era um desculpador pela forma com que ele descreve, né? Ele não sabia descrever, então ele fala que era uma roda, que tinha vários olhos, então ele acredita que seja várias luzes e tudo mais. Mas, seja desculpador ou não, ele teve uma visão de Deus. Então não importa o que os ufólogos falem, a
a gente sabe, não tem problema não. A gente sabe que foi uma visão de Deus, e ali também a Emília McPherson, ela teve essa visão antes de colocar a Igreja Evangélica Quadrangular no nome da igreja, né? Que ela é da cidade de Ingersoll, no Canadá, a visão do Ezequiel, onde também, além da roda, né, tem lá os 4 seres viventes. Um dia a gente fala um pouco sobre isso. Então, Ezequiel teve uma visão da grande batalha que procederá da segunda vinda de Jesus. Também teve uma visão futurista. Está aí um novo profeta que é um viajante. Eu falo que esse pessoal é viajante do tempo, porque eles conseguiram enxergar o que ia acontecer lá na frente. Então, ele tem aqui essa grande batalha que procederá a vinda de Jesus. Ele também teve uma visão do templo que será construído onde? Em Jerusalém, nos últimos dias. Interessante o que eu vou falar. Essa guerra que está acontecendo em Israel e na faixa de Gaza, por mais que não vou conseguir falar o nome dele, o primeiro-ministro de Israel, ele acha que ela é humana, ela é espiritual. Por quê? Porque vai chegar no final dessa guerra, o pessoal de Gaza vai se distanciar mais. Israel, que não quer ser um Estado, né, quer ser um país, porque ainda existe o Estado de Gaza e o Estado de Israel. Israel não é considerado um país, por isso que ele tem um primeiro-ministro. Aí eles vão tentar pegar maiores hectares de terra, né, ali que pertencia à guerra, porque eles venceram a guerra, né, e ali, segundo alguns historiadores, que está verdadeiramente aonde estava o primeiro templo do rei Salomão. E ali eles vão novamente reerguer esse templo. Eles vão voltar ao sumo sacerdote, a prática do judaísmo, que é o sacrifício de animais, pedir perdão pelos pecados do povo, né? Quer dizer, porque todo mundo sabe aqui, né? Acho que a gente nunca escondeu de ninguém que Israel não é um povo cristão. Então, Israel, a gente, né, até fala da bandeira de Israel, porque a Bíblia fala que nós temos que orar por Israel, mas ele não é um povo cristão. É um povo totalmente do judaísmo. Eles não creem em Jesus. Jesus para eles é como se fosse o filho do carpinteiro, um homem que fez um profeta, que fez história em outras nações, menos ali. Mas por que o pessoal vai até Israel? Porque é um país turístico, para quem conhece a palavra de Deus, então visita Israel. Eu vou falar uma coisa para vocês, que um dia Deus puxou minha orelha e eu preciso falar isso aqui. Meu sonho era conhecer os muros de Jerusalém e levar ali pedidos de oração. E aí, Deus falou muito forte comigo, ele falou assim: por quê? Aquele muro foi feito por mão de homens. E o pedido de oração, basta colocar no caderno de oração. Não precisa ir tão longe. Eu estou em todo lugar, em todo tempo. Então, assim, é nós, né, que queremos dificultar a Deus. Quando eu era de uma outra igreja, de denominação, catolicismo, o pessoal falava assim: agora é dia da Aparecida do Norte, então nós vamos a pé de Votorantim até Aparecida, né, fazer tinha como que era o nome que falava, procissão, né? Fazer uma procissão, ou na Aparecidinha aqui. Ou vão se flagelando, né, vão se mutilando, vão se machucando durante o trajeto. Alguns sobem escadarias, né? E a palavra de Deus fala assim: não quero mais sacrifício. Eu quero um coração contrito, um coração aberto. Então Israel está aguardando, e a visão de Ezequiel do novo templo. Esse templo que será construído lá no Vaticano, amém? Não, onde vai ser construído? Não, que dia e quando que vai ser isso? Então, eu entendo que o anticristo não sairá de nenhum outro país que não seja Israel. O diabo é imitador. Ele imita Jesus.
Então Jesus nasceu onde? Em Israel, o anticristo já nasceu lá. Eu acredito que ele já nasceu. Ele só está esperando o tempo dele de assumir o templo. E ali a primeira coisa que ele vai fazer em 3 anos e meio, ele vai trazer uma falsa paz para o mundo todo, que o mundo está vivendo em guerra. E uma falsa prosperidade. São 7 anos, né? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de prosperidade. E até ele assumir a identidade do Messias. A hora que ele assumir a identidade do Messias, Israel fala: agora sim, chegou o Messias que nós estávamos esperando. Aí ele vai forçar uma terceira guerra mundial, para que depois, né, aí a gente vai falar um pouco mais lá na frente, Apocalipse, somente aqueles que tiverem o número da besta na sua palma da mão, na testa, poderão comprar e vender. E aí a pessoa fala assim: pastor, mas por que isso, né? Qual o poder que ele tem? Eu posso fazer uma hortinha na minha casa lá e comer alface, né? Tá de bom tamanho. O solo vai estar contaminado, a água vai estar contaminada, porque a terceira guerra mundial ela vai ser uma guerra de nuclear, de radiação. Não será, eu até brinco com o pessoal, o exército gasta dinheiro à toa, joga dinheiro fora, rasga dinheiro, porque na hora de chegar a terceira guerra mundial, os armamentos nucleares são tão fortes, eu conheço um comandante da Guarda Municipal do Votorantim, que ele trabalhou em Mianmar. Ele falou: pastor, se você vê esse lugar lá, algo assim surreal. Os túneis você vai entrando de carro, não tem fim. Você está entrando em outra cidade, você vê aquelas turbinas de ar. Ali tem míssil. Então cada país tem o seu próprio míssil. Na hora de sair a terceira guerra mundial, eles vão apertar o botão. Aí o que sobrar. Não é quem já assistiu o livro dele lá em Delhi, né? Quem já assistiu? Já assistiu? É igualzinho. As pessoas vão estar cegas, elas vão estar matando outra pessoa para vão virar canibais. Pode falar, pessoal. Tem acho que uma reportagem fizeram com o cientista lá, o Albert Einstein. Perguntaram assim pra ele: como que você acha que vai ser a terceira guerra mundial? Ele falou: olha, a terceira eu não sei, mas a quarta eu sei como vai ser. Como? Só pedra e pau. Porque vai ter destruído tudo por conta da bomba atômica. Então, na verdade existe uma bomba chamada neutron. Ela é pior do que a bomba atômica. Ela tem 10 mil vezes de potência do que a bomba atômica. Só para vocês entenderem, eu não queria entrar nessa menção aqui, mas já que a gente está falando de uma aula do curso, os Estados Unidos da América é um país que produziu a bomba atômica. Nem eles sabiam, em 1945, a gravidade da bomba atômica. Nem eles imaginavam. Eles imaginavam que ia matar um pouquinho de gente lá, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, mas eles não tinham noção de que mataria 2 milhões de pessoas. Que até há pouco tempo, e eu lembro que eu estava trabalhando na John David Wallace World em 1996, não, 1987, perdão. A gente olhava no jornal, naquela época tinha jornal, hoje já não existe jornal mais, né? A gente do Cruzeiro do Sul, Diário de Sorocaba. Tem jornal, no celular. Agora tudo internet, né? E eu via lá que tinha ainda vítimas, naquela época, que pessoas ainda estavam sendo contaminadas da bomba de 1945. Então nem os Estados Unidos imaginavam o tamanho do poder de destruição que tinha a bomba atômica. E essa bomba de neutron é 10 mil vezes pior do que essa. Cada país está desenvolvendo a sua. Então, ou seja, o soldadinho de arminha no punho, mas nem precisa, não vai existir. Amém?
Bom, vamos lá. Ele viu também as águas que saíram do templo e corriam pela região circunvizinha e misturavam-se às águas do Mar Morto. Isso já está acontecendo. Que então era curadas. Ezequiel 38:16. A água do Mar Morto, para quem vai lá em Jerusalém, eu estava programado para você esse ano aqui, eu iria lá. Eu estava certo, na hora que eu fui fechar o pacote lá, aí estourou a guerra lá, né? Aí eu falei, ô guardeiro, bora. Fica por aqui, né? Se eu morasse no Rio de Janeiro, eu iria. Brincadeira. Mas vamos lá. Mas o Mar Morto, para quem vai até o Mar Morto, que é um ponto turístico na Israel, você entra dentro do mar, você se joga, não precisa nem saber nadar. Você boia, não afunda. Alguém pode chegar em você assim, puxar você para baixo, você vai, soltou você para cima. Tinha um irmão que trabalhava comigo na administração da FEPAS? Da congregação. Ele elaborou umas lojas na São Paulo, ele trouxe umas fotos, filme do Mar Morto. Ele não consegue mergulhar. Não consegue. Com tanto sal. Não consegue. Tanto sal. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Já pode cair isso aqui na prova? Pode. Nós vamos falar do profeta Daniel, que é também um profeta maior, né? Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus escolhidos para serem treinados e servirem na corte do rei Nabucodonosor. Deus abençoou Daniel com o dom de interpretar sonhos, e ele alcançou posições de lideranças no governo babilônico e também persa. Cada uma das 4 grandes profecias atinge um pináculo quando o Deus do céu levanta um reino e o seu reino não será destruído. Daniel 2:44. Quando o Filho do Homem recebe domínio eterno. Daniel 7:13-14. Quando a oposição do príncipe dos príncipes será quebrantada, não por mão humana. Daniel 8:25. E quando o povo de Deus, em Daniel capítulo 1, está contido no relato dos seus amigos. E vamos começar bem aqui, bem rapidinho nesse daqui. Na época do rei Jeoaquim, o livro de Reis fala muito sobre isso, a pastora já passou sobre isso daí. O reino de Israel foi sitiado. E aí o rei Nabucodonosor pediu para levar todos os inteligentes, né, as pessoas mais sábias, jovens principalmente, para ficar com ele lá no palácio. E aí apareceu 4 de Israel, que eram Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Esses 4, eles que o eunuco, né, o chefe do rei, aquele que posiciona tudo que o rei pede para que ele faça, foi e falou: olha, vocês 4, o rei pediu para que vocês comam e bebam da mesma comida que o rei come. E o Espírito de Deus falou para os 4, não falou para um só, falou para os 4: vocês não vão comer dessa bebida que o rei serve. E aí Daniel chamou Anás, o eunuco, e falou: olha, a gente não vai comer essa comida do rei e nem essa bebida. Não, isso é uma ordem. Posso negociar? Pode. A gente vai querer somente legumes, cozido e pão. Acho que é isso, né? Legumes e pão. Aí, e água, né? Sem água também. E aí, no final do mês, você pode nos pesar. Se a gente tiver magrinho, raquítico, né? Aí você pode dar a ração, eles falam ração, a comida que o rei come.
E a Bíblia declara que Deus foi tão abençoou tanto os 4 que eles, depois, quando foram pesar, eles estavam mais robustos, mais fortes do que os outros lá que comiam no banquete do rei. Aí então Tanás foi lá e tirou todo o banquete, toda a comida do rei. Interessante isso, irmão, porque Deus ele fala para você viver no mundo, mas ele fala para você não comer do banquete do mundo. Como assim, pastor? Jesus fez essa oração. Jesus falou: Pai, eu vos peço, não vos tire do mundo, mas livra-os do mal. No mundo tem muita coisa ruim, muita coisa ruim. Se o mundo bebe, eu vou beber. Se o mundo usa droga, eu vou usar droga. Se o mundo fala mentira, eu vou mentir. Se o mundo está se prostituindo, eu vou me prostituir. Jesus fala: não peço que você tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Então, Sadraque, Mesaque, Ananias, Misael, Azarias e Daniel foi livrado eles do mal. E aí, o rei mandou colocar o nome deles. O nome, deixa eu ver se está na sequência aqui, deixa eu ver. Em Daniel capítulo 1, nós vamos conhecer Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Tá? Então são esses 4 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles estavam cativos na Babilônia. Que todos eles agora foram trocados de nome, porque eles estavam em terra estranha, aonde havia deuses ali. Eles eram idólatras naquela terra. Os babilônicos eram idólatras. Então eles fizeram o quê? Vamos trocar o nome dos 4. Quem sabe se trocar o nome deles, troca o caráter deles. Antes fosse, mas não. O caráter não está no nome. É isso? Eu lembro uma vez que a irmã Nadir, a irmã da Cris, no ano 2001, eu era pastor lá no Fornazar, mas não estava igreja. Tinha gente até saindo pela tarjeta em cima. Nós tínhamos ali em média mais de 100 pessoas. Lotada. E aí a irmã Nadir, ela chegou no final do culto, ela era diaconisa lá no Fornazar. Era na época da IEQ, a gente não tinha dividido a obra ainda, né? Quer dizer, a gente não, eles lá, né? E a irmã Nadir chegou para mim tremendo: pastor, uma mulher, tudo cheio de tatuagem, umas correntes, umas coisas esquisitas. E ela falou assim: olha, o nome do pastor está na boca do sapo. E ela vai levar esse sapo lá no cemitério. A irmã está preocupada com isso? Eu fiquei preocupada, pastor. Qual o nome que ela colocou lá? Antônio Carlos. E ela conseguiu até achar o nome completo do pastor: Antônio Carlos Domingos da Cruz. Eu falei: esse realmente é o nome. Porém, irmãos, eu quero até falar para vocês: se acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, não fiquem com medo. Sabe por quê? Porque não é esse nome. A palavra de Deus fala que lá no livro da vida haverá um outro nome. Já está escrito um outro nome. E a hora que for chamado não será Antônio Carlos Domingos da Cruz, será um outro nome escrito lá no livro da vida do Cordeiro. Então esse nome aqui é porque é nosso Pai olhou na nossa carinha. Minha mãe inventou um monte de... Minha mãe inventou. Nome da avó, nome da tataravó, um nome bonito lá. Tem gente que está colocando nome de artista americano que é tão ruim, né, gente? Vai chegar uma hora e fica difícil. Mas é isso aí, vamos lá. Então Daniel foi colocado no Beltesazar. Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego, são nomes de deuses que eram cultuados lá no reinado da Babilônia. No capítulo 3, os amigos de Daniel, capítulo 3, os amigos de Daniel não adoraram a estátua que o rei
não adorar a estátua do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e eles foram o quê? Lançados na fornalha, né? Fogo ardente. No capítulo 6 de Daniel é lançado na cova dos leões. Aí você fala assim, mas viu, por que Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3, eles foram lançados na fornalha e Daniel não? Daniel estava viajando. Daniel estava viajando. Exatamente, Daniel estava em uma viagem, porque ele era uma liderança na corte do rei. Então ele estava fazendo assim a sua viagem, né? Mas não foi na fornalha, mas depois foi onde? Na cova dos leões. Ou seja, ninguém daqui escapou. É interessante, né, irmãos? Eu vou falar uma coisa. A gente fala assim, Deus me livra do mal, me livra do mal, me livra do mal. Às vezes Deus permite que você entre naquele local para Ele te livrar ali. Jesus, ele falou uma coisa, preste bem atenção. Jesus falou assim, em uma oração também. Não, acho que não foi oração, ele falou para os discípulos, para nós, né? Jesus falou para os discípulos, falou para a gente. Ele falou assim, no mundo tereis aflições. Mas ele falou, mas não tenha medo, porque no mundo tereis aflição, mas não tenha medo, porque assim como eu, vocês também vão se livrar, né? Em outras palavras, no mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, E vocês também vencerão. Agora veja bem, eu já preguei milhões de vezes isso daí, já vi vários pastores pregando. Mas um dia Deus falou, agora eu vou ensinar a verdade sobre o mundo tereis aflição. Eu falei, como assim, Deus? O senhor pastor Toninho já ouviu eu pregando sobre isso. Aí eu fui pregar lá na catedral. O pastor Roberto me convidou numa sexta-feira, fui pregar na catedral, e nem ele tinha pregado dessa forma. Depois ele foi me consultar, ele foi falar, puxa, não trouxe isso daí. Eu falei, foi através de oração. Na oração Deus dá o remo dele, que é a palavra específica, e ele nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração daqueles que buscam a Deus. Deus revela, Deus tem revelado. Então é uma revelação. Qual é a revelação da aflição? Se Jesus falou, se Jesus falasse assim, ó, no mundo vocês terão medo, mas assim como eu venci o mundo, vós também vencereis. Puxa, que bom, né? A gente estaria mais aliviado. Mas pastor, qual que é a diferença de medo e aflição? Já vou explicar rapidinho. Quem tem medo de nadar de água e rios fundos? Tem. Então imagine só. Você está passando lá naquele Guadalajara, lá naquela ponte lá. Lembra do Marquinhos, lá da igreja do pastor Davi? Ele morria de medo de passar, ele fechava o olho. Eu vi a hora de passar aqui, minha vida. Ele tinha medo. Se ele caísse na água ou fosse lançado, ele teria o quê? Aflição. Porque ele teria que sair, ele teria que vencer o medo. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Qual a diferença do medo? Medo é um alerta, é um sinal de que eu não vou me aproximar tanto desse cachorro, você não pode morder. Eu não vou se aproximar desse rio fundo, se eu posso cair, eu vou morrer. Eu não vou subir a altura porque eu sei que tem uma labirintite e eu posso cair. Então isso é um medo. Mas a aflição é você estar no lugar. Amém? E isso aqui prova o que é uma aflição. Lançado na cova dos leões, é medo ou aflição? É aflição. Ele está lá dentro da cova. Jogado na fornalha de fogo ardente, é medo ou aflição? Aflição. Se alguém falasse, você tem medo de ir na cova dos leões? É o que eu tenho. Você vai. Pessoa, você tem medo daquela fornalha de fogo ardente? Eu tenho, então você vai dentro dela. Aí você está lá dentro, é aflição. Você está entendendo? Amém? Deus nos livra na hora da
limite é o medo. Todo mundo tem. As pessoas que não conhecem Deus têm medo, todo mundo tem. Nós temos medo também. Medo é um termômetro muito bom. Mas a hora que você tiver aflição, Deus te livrará. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Posso passar o microfone para vocês ensinarem para mim aqui? Vamos para frente. No capítulo 6, Daniel, onde é lançado a causa de leões, no capítulo 10, o jejum, que o pastor Toninho teve a visão, nós começamos no domingo já, né? Que é o jejum de Daniel, e ali, através do jejum, ele tem as visões sobre os últimos dias, em comparação ao livro do Apocalipse. Amém? Oséias, tema central é o amor e reconciliação. Autor, o próprio profeta. Tema: Deus ama o seu povo mesmo quando são infiéis. A palavra de Deus fala assim: ainda que o homem seja infiel. Ninguém sabe? Deus é fiel. Deus é fiel. Quem falou, irmã Graça? É isso mesmo, irmão. Ainda que o homem seja fiel, Deus ele é o quê? Fiel. A ele, e que sua misericórdia lhe oferece sempre uma reconciliação. Deus ele quer uma reconciliação com o homem. O homem muitas vezes não quer uma reconciliação com Deus. O homem fala assim: já faz campanha, Deus, isso daqui, eu não acredito mais nada. Para de ir para a igreja, isso aí para mim, isso aí é perda de tempo. Né? E as pessoas, principalmente pós-pandemia, nós que pensávamos que pós-pandemia nós teríamos as igrejas lotadas, foi ao contrário, né? Pós-pandemia, eu não quero saber de igreja mais, como o Sr. Fábio pregou? Oi. O Sr. Fábio pregou sobre isso também. Joel, o livro de Joel tem dois objetivos, históricos e proféticos. O objetivo histórico era chamar a nação de Judá ao arrependimento, como uma reação adequada aos julgamentos do Senhor, como gafanhotos da estiagem, para que uma calamidade mais devastadora não viesse sobre eles. O Joel, daqui a pouquinho, a gente vai um pouquinho na frente também. O Joel também ele é um profeta do futuro, porque o Joel é quando ele profetiza sobre a vinda do Espírito Santo, que é considerado os apóstolos no capítulo 2. Então, antigamente, acho que eu já falei aqui em algumas aulas, quando Deus ia usar, por exemplo, Moisés, o Espírito Santo vinha sobre Moisés. Até uma missão. Parou aquela missão, o Espírito Santo sairia. Aí o Espírito Santo usava outra pessoa e assim sucessivamente. Mas, depois do derramamento do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. E ele não fica um pouquinho e sai até a eternidade. A palavra de Deus declara que o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai nos ressuscitar também no último dia. Amém? Ele vai nos ressuscitar. É o Espírito chamado Espírito da vivificação. O Espírito Santo, que ele queria falar bem rapidinho para você, ajudar ali, não existe nele linguagem de morte, porque ele é Espírito da vida. Se alguém um dia chegar e falar para você: olha, eu sou de tal denominação, já aconteceu isso comigo, tá? Eu estou falando porque eu sou testemunha viva. Eu era novinho na fé, novinho. Eu sou de tal denominação, se você não for para a minha igreja, em 10 dias você vai morrer. E aí você ficava com medo, porque você não sabia, né, a profundidade de tudo isso daí. E a pessoa chegou na minha casa, estava chovendo, chegou num carro, lá me colocou num carro, fez essa falsa profecia, né?
E Deus falou para mim, antes de você descer desse carro, você vai falar para ela a seguinte palavra: se não acontecer na minha vida, que aconteça na sua. Então, antes de eu descer do carro lá, eu falei, eu não conheço muito a Bíblia, naquela época eu não conhecia, estava novinho na fé. Mas se não acontecer em 10 dias de eu morrer, que morra você, que aconteça na tua vida. E desci do carro. Ele não conseguiu ir embora, ele ficou andando no carro no bairro do Rio Acima, depois ele voltou em casa e pediu: irmão Antônio Carlos, por gentileza, retire essa palavra. O falso profeta, ele morre de medo. Quando ele encontra alguém que tem chamado. Matar o outro pode, né? Posso atirar, você não atire em mim, por favor. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu atiro em você, mas não atire em mim. Ele era motorista de ônibus, enfim, mas amém, né? Amém. Pastor? Oi? Mas não é. Testemunho? Não morreu. Nem eu. Eu acho que não. Tá aqui. Minha tia fez isso com a minha mãe. Uma tia minha fez. Minha mãe estava indo na congregação. E daí acabou que na congregação, com a minha irmã, né, que ela estava indo na congregação, minha mãe foi acompanhar para deixar sozinha, né? E daí acabou que, quando estava casada e tudo mais, minha mãe falou que eu voltar junto com meu pai, né? Daí minha tia chegou com minha mãe e falou assim, e foi nesse curto período de tempo que ela concebeu eu, né? E minha tia chegou pra mim e falou assim: você vai perder essa criança. Ela falou assim: por quê? Porque você concebeu na congregação. Se você sair da congregação, você vai perder a criança. Ela vai morrer. Cristo do céu. Nossa, tá vivendo assim, mano. Isso aí. Tô viva. Mas aquilo da pastor, são os... Falsa profecia. São chamados, já que nós estamos no curso, né? São chamados profecia anátema, não inspirada por Deus. Tá? Vamos lá. Eu vou botar isso na prova, né, pastor? Mas vai ficar na prova. Se você não morrer, daí dizer. Tá amarrado. Ou se Jesus voltar, a gente pode morrer, mas Jesus pode voltar. É verdade. Vamos lá. Esses votos de felizão, hein? E daí? O livro de Joel tem dois objetivos: história profética. O objetivo histórico era chamar a nação de Judá ao arrependimento, com uma reação adequada aos julgamentos do Senhor, como Gafanhotos de divina, calamidade devastadora, que não viesse para eles. Agora nós vamos ver aqui o rei, os profetas. Aqui acho que está muito grande, não sei se. Os profetas que profetizaram no reino do norte e os profetas que profetizaram no reino do sul. Que cortou. Cortou? Então a gente acha que não vai conseguir ver o reino do norte. Mas vamos colocar aqui. Então, aqui acho que é Zacarias, Malaquias. Eu não sei. Vamos lá. O do sul, então Joel, 650, 900 a.C. Não, 700, 600 a.C. Miqueias, 780, 700. Abacuque, 700 a 600. Sofonias e Obadias. Tá? Isso não é prova. Não, isso não é prova. Posso não? Uma pergunta. Qual dos profetas que tinha o cabelo raspado? Raspado? Não sei. Alguém? Por quê? Qual dos profetas tinha o cabelo raspado? Era careca. Cabelo raspado. Aquele tiraram sarro, um jovem tirou sarro dele, aí ele orou, as pessoas foram lá e Ele sim. Não. Não tem nenhum. Nenhum. Entendi.
Continuação do Profetas Menores, parte 2. Joel profetizou sobre uma iminente destruição e aconselhou o povo a reunir-se na casa do Senhor. Profetizou também que adviriam calamidades aos iníquos nos últimos dias, que o Espírito do Senhor seria o quê? Derramado sobre toda a carne. Então, aconteceu isso não? Sim. Aconteceu, né? Joel viu? Não. Joel não viu. Só Joel viu. Só jogo. Joel não viu. Ele não viu o derramamento do Espírito Santo, mas ele profetizou. E aconteceu. Joel previu uma grande batalha que acontecerá nos últimos dias. De novo, né? Essa batalha Daniel também viu. Joel capítulo 2, versículo 28 e 32. E os demais profetas menores também seguiram as suas maneiras de profetizar, com obediência, idolatria, reconcílio, as leis do Senhor, são profecias, tá? Apenas Jonas, mesmo sendo profeta, não queria profetizar aonde? Nínive, para alertar do castigo iminente. Mas Deus tratou com o profeta e ele fez o quê? Ele profetizou em Nínive e houve arrependimento do povo. Jonas 3, 1:10. É interessante para falar sobre Jonas. É interessante falar sobre Jonas que alguns historiadores, eu lembro quando eu estava fazendo o curso de teologia em São Paulo, e o professor de lá, eu não sei se foi o doutorado, eu não sei se foi o Alas. O professor Alas, ele não era pastor, ele era doutorado na palavra de Deus. Ele falou que quando você pega a história de Jonas, a família de Jonas tinha sido presa na cidade de Nínive, e Nínive tinha por costume de colocar as pessoas que eram presas, né, tipo de um ritual em plena praça pública para que todo o povo fez. Eles amarravam uma pessoa assim, tipo deitada, e uma pessoa totalmente endemoniada, um feiticeiro, ele ia lá, abria a pessoa em vida mesmo e começava a arrancar as vísceras dentro, espalhava pelo corpo, passava pelas pessoas que estavam ali, até arrancavam os olhos das pessoas, e por final tiravam o coração daí que a pessoa morria, ou seja, a pessoa sentia basicamente a dor da morte. E alguns historiadores dizem que a família de Jonas passou por isso. E Jonas tinha uma mágoa muito grande daquele povo. E é interessante que se isso realmente, eu procurei e não consegui achar, mas ele explicou, então, estudando o que ele passou. Se isso for verdade, Deus realmente ele trabalha dessa forma, porque imagina a mágoa de Jonas com aquele povo. E quando Deus fala que vai destruir aquele povo, a primeira coisa que vem na cabeça de Jonas, puxa, demorou, hein? Demorou. Até que enfim, alguém vai fazer justiça. Ah, é? Mas eu não vou fazer justiça da forma que você pensa que eu quero fazer. Eu quero que você vá lá e pregue o arrependimento, para que eu não destrua aquele povo. E Jonas fez o quê? Fora. Eu não quero. Não, ele é meu inimigo, Deus. Por isso que a gente não pode ter inimigos. Não podemos ter inimigos. De qualquer forma. Antigamente eu brincava, eu não tenho time de futebol, né? Falava, sou palmeirense, o cara, sou corintiano, o outro. Não brigava com o corintiano, não brigava com o São Paulino. Não tem inimigos, não tem inimigos políticos, não tem inimigos de time. Porque senão você vai chegar a desejar a morte dessa pessoa, você vai desejar o mal para aquela pessoa, e é interessante, o mal recai sobre você. Como assim, pastor? É real, irmãos. Porque Deus ele quer tratar com você, Deus quer tratar nesse mundo para que você receba a eternidade.
Você não tem como receber a eternidade se você for reprovado nesse mundo. Aqui nós estamos, por isso que eu gosto de algumas igrejas que falam assim: a irmã está na prova, o irmão está na prova, e nós estamos na prova, todos nós. E uma das maiores provas que nós passamos é amar os nossos inimigos. Como Jesus falou, orar por eles. Ore para aqueles que vos perseguem. É difícil? Puxa, como é difícil, Deus. Mas Deus pediu para fazer isso, se você não faz, você está em déficit com Deus. Ah, mas Jesus era Jesus. Quem é cristão que levante a mão? Então você é Jesus. Nós somos um Cristo menor. Temos literalmente Jesus, o olhar de Jesus, o pensar de Jesus, o agir de Jesus. Senão nós não somos cristãos, nós estamos simplesmente marcando o banco. Nós não temos atitudes de Jesus. Se alguém dá um tapa no seu... se der um tapa, eu vou lá. Você perdeu. Você perdeu a prova, não é? Você pode passar na teoria. Você pode passar na teoria, mas não passa na prova de Deus. Amar e fazer mal para alguém, meu, Deus pede. é difícil. Não é? Quando você está em oração, eu penso assim, sabe? Eu falo de mim. O pastor Toninho conhece a minha vida. Eu, quando era jovem, eu sempre trabalhei dia de semana, mas final de semana eu sempre ia para os bailinhos da vida e tudo mais. Festa junina, bebia. E eu fui uma ovelha negra para minha família lá. Eu dei muita dor de cabeça pra minha mãe, tanto que minha mãe parava direto no hospital com problema de estômago. Fui caçula que dava um problema para ela. E quantas vezes Deus me livrou da morte? Não foram poucas vezes. Quando falava para mim, tem um fulano lá no Rio assim, ele está armado, está querendo pegar você. Então eu vou lá. Não tinha medo. Viver é Cristo, morrer é louco. Não, mas eu não tinha Jesus, eu ia para o inferno. Naquela época eu ia para o inferno. Eu não tinha Jesus, eu tinha uma certa... algo dentro de mim, era doido o negócio. Lá no Mineirão tem um clube chamado Ravalá, só dá briga. Puxa, eu gostaria de conhecer esse clube, vamos lá. No Chico, tinha um Chico na praça aqui de Sorocaba, está saindo pau lá. Vamos lá. Era eu, o Carmelino, o Carlão, só gente legal. Nossa! E o mais interessante é que ninguém usava droga. Mas todos nós ali, não fugia de briga. E aí um dia, quando a gente aceita Jesus como Senhor e suficiente Salvador, veio um arrependimento tão grande por você ter lembrado das pessoas que se batiam, dor de cabeça que você dá para sua mãe, você chora amargamente. Arrepender é chorar amargamente. E aí Deus ele começa a trocar. Tem um hino, né? Antigo que fala assim: dá-me um novo coração. Deus ele troca aquele coração antigo e dá um novo coração para você. E é um coração que parece que não, mas você começa a amar as pessoas, mesmo aquelas que te perseguiram, mesmo aquelas que te caluniaram, mesmo aquelas que queriam o teu mal, mesmo aquelas que se levantaram contra você. Por mais que você queira, não dá, é outro coração que está ali. É outro coração. Aí eu já tive, eu me lembro uma vez que uma pessoa falou para mim lá na tenda, quando eu era pastor da tenda: pastor, eu não consigo perdoar pessoas da minha família que fizeram mal. Nem consigo nem chegar perto, a pessoa chega e eu tenho que sair.
Eu falei, você tem certificado de batismo? Tenho. Então, na próxima quarta-feira nós tínhamos a reunião lá na tenda, onde era o mercado-dia, próximo do Manucho. Na próxima quarta-feira traz o seu certificado de batismo. Mas eu não entendi, pastor. Não, traz para mim ver o seu certificado de batismo. E aí passava outra semana, a pessoa trazia lá o certificado de batismo. Eu imaginava o que ia acontecer. Aí entregava na minha mão e falava, irmã, eu vou rasgar, ou se você me permite, eu posso queimar para que terminar o culto aí, a gente acha uma latinha, coloca o seu certificado de batismo, joga um alquinho ali, queima ele. Você não está, simplesmente você está um membro a mais da igreja. Você não conhece Jesus. Porque isso aqui para mim é papel. O batismo é banho. Se não tiver transformação, se você não conseguir liberar perdão, Deus também não vai te perdoar. Você está entendendo? A chaga, a doença do não perdão, ela vai corroer mais você do que a outra pessoa que não conhece Jesus. Você conhece Jesus. Aí você vê aquela pessoa chorando. Eu quero ter um encontro com Jesus. Senhor, essa pessoa foi batizada no Espírito Santo ali na hora, começou a falar em línguas na minha frente. O pastor Dorival estava do meu lado e falou, pastor, o que está acontecendo aqui na igreja? É o tratamento de Deus com essa pessoa. Nós até tínhamos chamado de cura espiritual, né? A gente chamava sobre cura interior. Então tem muita gente que vem à casa de Deus porque elas estão doentes. Não fisicamente, mas espiritualmente. Elas não conseguem liberar perdão. Então, pode ser a maior pregação aqui, pode ser pastor Fábio, pastor Carlos, podem espernear aqui. Ela vai sair doente, ela vai sair quanto não estava tão bom hoje. Você viu o louvor? Estava ruim. A alma dela está aprisionada. A alma está aprisionada. Ela não consegue se soltar. A hora que ela aí ela vai ser uma pessoa que ela vai olhar de hora com olhos diferentes, ela vai amar de forma diferente, sem forçação de amizade, sem barra. Deus vai fazer uma obra tão grande nessa pessoa que ela vai dar risada sozinha na rua, o pessoal chega e está doido. Viu? Nunca fui doida. Eu nunca fui doida. Então, as pessoas vão até achar que você está feliz. Sabe o que chama isso aí? Ó? É a alegria da salvação. Nunca fui doida. A alegria da salvação. Que é a melhor alegria do que essa? Não tem. A pessoa fala assim, vou te dar 2 milhões de reais. Pode até pegar o dinheiro. Compra lá carro bom, compra as coisinhas. Vai estar triste. Dá a alegria da salvação para você ver. A pessoa pode falar assim, eu vim aqui tirar dinheiro de você. Você está devendo. Está devendo? Você está devendo? Ô glória. Deus aí. Não, amém. Hoje eu não consigo pagar, mas Deus vai suprir a alegria da salvação. Essa é a alegria. Meio de tempestade, né, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém? Fugiu um pouquinho aqui, mas só para a gente entrar sobre o profeta Joel aqui, quando ele fala do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo, o que é? Alegria, irmãos. Um dos frutos do Espírito Santo é o quê? Alegria. E outra coisa que não tem preço, o que é fora a alegria? A paz. A gente chega para o irmão aqui, né, vou falar de algumas igrejas, paz de Cristo, paz de Deus, a paz do Senhor, a paz, graça e paz.
Mas virou hábito, virou costume de dar paz. Muitas vezes a pessoa está sem paz nenhuma. Ela não está alegre, ela não sabe se ela morrer, ela vai ser salva. Ela tem dúvida da sua salvação. A paz não tem preço. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. O profeta Joel então provisou o Espírito Santo. Em Jonas tem um estudo que eu aprendi quando fiz teologia, mas eu vou trazer melhor como um número, que Nínive era um povo que adorava Deus, tinha um Deus que a história parece que era tipo uma baleia, era tipo um menino com uma baleia e tudo mais. Então quando ele aconteceu que nhaque na baleia e tudo mais, quando ele saiu tipo, de fora da baleia para Nínive, dava a impressão para o povo que era tipo uma pessoa escolhida dos deuses deles. É como se fosse o... não sei, Paulo ou Pedro, que olhou para aquele exato sem nome, sem rosto, Deus, e começou a pregar. Tipo, Deus usou isso para converter esse povo, sabe? Então, eu não sei dessa história aí, mas o teólogo Halas, ele falou assim que mesmo quando Jonas ele ficou dentro daquele grande peixe, não sabe se é uma baleia, né? Pode ser que seja. Ele foi expelido próximo a Nínive, mas não era Nínive ainda. Então ninguém tinha visto ele, segundo o teólogo. E aí, ele estava no lugar onde o sol estava incomodando ele, pegava ele assim, de uma certa forma, que, quase que num deserto, né? E ele, além disso, ele estava com fome também. E aí, o que aconteceu? Você lembra? Né? Nasceu uma cobrada. Isso era calmo também, eu queimava. Era sol, calmo também, né? E aí, o cobrada supriu ele de sombra. E com as abóboras ali, ele se alimentava. E ele falou, não tenho pressa para ir. Tá bom, a sombra está gostosa, aqui é a minha zona de conforto. Não preciso esquentar a cabeça. Daí que Deus fez? Quem lembra? Um bicho Com a larva lá. Comeu a abóbora de Jonas, tirou a sombra dele, tirou a fonte de alimentação dele, e ele fez o quê? Ele chorou. Ele chorou por quê? Pelo abóbora. Aí Deus falou, viu? Peraí, o povo inteiro vai morrer lá, você está chorando por uma abóbora aqui? Aí ele entendeu. E ali ele entra na cidade, mas eu vou começar a imaginar o que aconteceu com ele. Se fosse eu, né? E é o confronto que ele teve com Deus, o confronto espiritual. Eu acho que ele entrou na cidade, quer saber de uma coisa? Já não foi engolido pelo peixe, já morreu a cobrar, já se matarem aqui, tá bom? Eu não acho que ele entrou com tanta fé. Mas a Bíblia declara que quando ele falou, porque o profeta, quando ele abria a sua boca, o profeta ele sempre dizia, assim há de ser, assim sucederá. O profeta nunca falava talvez ou quem sabe. E ele trouxe a mensagem de Deus para Nínive. O rei tremeu, o povo tremeu. A Bíblia fala que eles jejuaram, tiraram até os alimentos dos animais que tinham ali, até os animais jejuaram e se arrependeram. Jonas completou a missão dele e aquele povo não foi destruído. Então Nínive, toda vez que eu falo de Nínive, sabe qual cidade que eu penso? Eu penso em Votorantim, que é a nossa Nínive, irmãos. Se não tivesse vindo alguém aqui evangelizar a gente, nós estávamos mortos. O Rodrigo, ele pensa em piedade. Se não tivesse um desbravador para pregar o evangelho, você estaria aqui ouvindo a palavra?
Não estaria. O pastor Tomás foi um dos primeiros aqui, quase, a pregar o Evangelho nessa cidade. Alguém, Jonas, pagou o preço por nós. Amém? Nós vamos lá para frente. Bom, então nós aprendemos desde o início, né, sobre o Pentateuco, que são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A pastora até brincou, né? 5:12, 5:12. É como se fosse um telefone, né? 5:12, 5:12. Já disse 5:12, 5:12. É. Aí Josué, Juízes, Ruth, né? Crônica, Neemias, e aí vai. Aí, livro de Jó, Provérbios, Poéticos, nós falamos. Isaías agora, que são os profetas maiores, e que é 5. E os profetas menores são 12. Vou ver se dá para mim dar uma jogada aqui, é muita coisa. Para falar de Jeremias, eu prefiro não falar. Vamos lá. Então, os profetas são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Nahum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. Eu vou deixar essa por último, daí a gente dá para finalizar a aula com esse daqui. Eu gostaria de falar dos profetas maiores, que é também conhecido como profeta messiânico. Todo mundo sabe quem é, né? Quem é o profeta messiânico? Vai cair na prova. Quem é o profeta messiânico? Isaías. Isaías profetizou sobre tudo do Messias, desde o seu nascimento até a morte na cruz e até depois da ressurreição, que hoje é o nosso advogado e intercede por nós. Aqui, ó. Quem escreveu o livro de Isaías? Ele mesmo. Seu nome significa: o Senhor é a nossa salvação. Essa ideia permanece em seus escritos. Isaías foi profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos, 740 a 701 a.C. aproximadamente. Durante seu reinado dos reis, olha só quantos reis ele passou. Ele passou pelos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés e o rei de Judá ao sul. O capítulo e temas sobre a profecia do profeta Isaías. Capítulo 1. Pode ler aqui. Obediência. O que é? Capítulo 1? Obediência. Obediência. Eu só ouvi uma pessoa falar. Capítulo 1. Obediência. Capítulo 2. Dia do Senhor. Capítulo 3. Arrogância. Capítulo 4. Senhor. Capítulo 5. Capítulo 6. Capítulo 7. Vamos parar um pouquinho aqui. Quem é essa virgem que ficará grávida? Maria. É só, né? Que difícil. Eu começo a imaginar a história de Maria. E naquela época, que uma mulher poderia ser apedrejada até a morte por um ato de infidelidade, principalmente alguém que estava despojado, né? Por um casamento. Fico pensando em José, quando ela contou a notícia. Oi? Eu fico pensando em José na hora. Mas o anjo passou, o anjo foi falar com ele, né? Mas foi depois, né? Porque na hora assim que ela contou, acho que ele falou assim: quê? Mas a coragem dela, né? Sim. A coragem, sabendo do costume daquele povo, ela acreditou, né? Ela tem um cântico de Maria que fala assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito
grandes coisas e com misericórdia, demonstrando amor santo. Maria, quando ela está grávida, ela vai até a prima dela, Isabel. Isabel também estava, porque a criança fez o quê? Jesus fez o quê? Mexeu, né? E quem que era o filho de Isabel, a prima de Maria? João Batista. João Batista. Então João Batista era parente de Jesus. Né? Que bênção, né? Veio tudo de uma família. É bonitinho, né? Onde que a gente está aqui? O 8. Esperarei pelo Senhor. Esse 8 também lembra de uns salmos. Qual salmos que é? Salmos de número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Amém? Aqui no 8, né? O menino dos você. Aqui então, vamos voltar um pouquinho na frente. Cadê? A Virgem ficará. E agora no 9. Que menino que é esse? Jesus. Então fala da gravidez de Maria e do nascimento de Jesus. E o nome de Jesus era qual? Emanuel, que significa Deus conosco, Deus revelado. Amém? Mais na frente, está aqui. 10. Ai dos juízes injustos. Ai do quê? Dos juízes injustos. Dos juízes injustos. Está falando desde o Antigo Testamento até o de agora, né? Todos aqueles que fazem, pensarem somente. Eu acho, assim, não sei, eu vou fugir do assunto, mas você sabia que um juiz aqui no Brasil, se ele cometer um crime, seja qualquer crime que ele cometa, ele não vai preso, ele pega uma aposentadoria compulsória. Eu vou virar advogado. Ele não vai preso, ele é aposentado. Quem sabia disso? Estão querendo mudar a lei, mas a lei é essa. Pode cometer qualquer crime, ele vai ser aposentado com antecedência. Vão tirar ele do cargo e vai falar para ele: ó, você vai tirar a sua bata aí e agora você vai ser aposentado, ganhando igual o comum e ganha de juiz. Essa é uma lei do Brasil que, se eu não falar a memória, essa é uma lei de 1950 já. Professora, a professora errada, sou professora. Você fala qualquer coisa, né? Passa no concurso. Então é por isso que os ministros fazem o que quer lá. Qualquer juiz, não precisa ser do STF, qualquer juiz, pode ser um juiz aqui da cidade, do estado. O juiz roubou tal coisa, matou. Vão tirar ele do cargo, ele vai ficar aposentado compulsoriamente. Juiz é o cargo máximo. Não precisa ser federal. Necessariamente não precisa ser. Então por isso que, infelizmente, eu falo para vocês, graças a Deus, nós todos aqui somos cristãos, mas quando chega diante de um juiz, você não sabe qual é a sua sentença. Por mais inocente que você seja, você pode pagar.
Quantos inocentes não estão presos hoje? Sabe Bastante. que a pessoa lá do outro lado não morreu no juiz? Vai saber. Mas a Bíblia fala, né? Ai dos juízes injustos, por quê? Ele é juiz aqui hoje, ninguém mexe nele. Assim como, vou falar rapidinho, deixa eu dar tempo, deixa eu ver. Eu estava na Defesa Civil, uma época, e chegou um pessoal querendo me indagar. Você viu a Operação Escudo lá em Santos, estão matando gente a torto direito. Você acha certo isso? Eu falei, se o policial matou para se defender, é uma coisa, é a vida dele que estava em risco. Agora, se ele matou porque gosta de matar, ele pode ser inocentado aqui, pelos juízes daqui, mas aos olhos de Deus, ele não escapa. Ele não escapa. Um dia ele vai ter que prestar conta. Eu até falo uma coisa até, o pastor Toninho, acho que não conhece ele. Tem um rapaz que trabalha na rota, ele era aqui do Rio Acima, e ele tinha várias tatuagens de caveira no braço, e ele gostava de ostentar aquelas tatuagens de pessoas que ele tinha matado. E ele falou, algumas pessoas mandavam a pessoa correr, se ela conseguisse fugir da bala, ela estava salva, senão não morria. Esse rapaz está definhando, ele está pedindo a morte não vem. Ele está se definindo. A morte foge dele. Por quê? Chegou a conta. A conta chega. Aqui. E como disse o pastor Zacarias, que estava pregando, que foi orado uma pessoa que não quis aceitar Jesus. Estou caindo no poço, estou caindo no fundo, no lugar escuro. Morreu. Esses dias eu não queria assistir, mas essa mesma coisa eu assisti. Estava passando um filme lá do Ghost. Quem assistiu o filme do Ghost já? Eu falei, não sei por que Deus pediu para assistir o filme do Ghost. Vamos assistir, vai. Eu sei que é meio espírita, meio babaca, mas vamos assistir. Mas é uma parte que eu vejo que é real. Porque quando o bandido que matou lá o ator principal, ele sofre um acidente de carro, os demônios vêm buscar a alma dele e ele se assusta, né? Primeiro ele vê que ele está morto, né? Ele vê o corpo dele lá em cima do carro, ele olha o rapaz lá, que também já morreu, e aí ele percebe que ele está morto. E daqui a pouco vem os demônios buscando a alma dele, levando para baixo. Irmãos, isso é real. Não era um filme de gosto, não. Isso eu vi lá no quarto do meu sogro quando eu fui orar por ele. Os demônios vieram buscar a alma dele. Eu repreendi em nome de Jesus. Ele aceitou Jesus e aquele quarto ficou uma luz tão grande, tão maravilhosa. Ele aceitou Jesus no leito da eternidade. Meu sogro era macumbeiro, ele mexia até com pedra, ele dava pinga com a pedra dele crescia cabelo, era uma bruxaria ruim, pai da rosa. Um dia que ela foi pregando aqui, ela começou a tocar no assunto do pai dela, ali era uma macumbaria pesada. O portãozinho da casa dela não tinha nem tramela. E eu, quando ia namorar ela, não ia namorar ela, eu ia orar lá. Eu e ela só ficava de mão dada assim, de longe, a distância, orando. O portãozinho chegava sem ter tramela, eu não conseguia abrir. Em nome de Jesus, o portão abria. Entrava lá dentro, a televisão saía fora do ar, o sogro às vezes sentado no sofá, ele fazia assim. E Deus falou, não é agora que você vai expulsar, não. Agora não. Agora não. Vai ter o dia certo. E teve o dia certo. Um dia ele morreu. E os demônios vieram buscar ele vivo. E era igualzinho os demônios do gosto. Vem buscar a alma. Vem buscar. Então, irmãos, nós temos que falar de Jesus para as pessoas, temos que orar para os nossos parentes, os nossos amigos que
que não tem Jesus. Sabe, o diabo está tirando o nosso foco da igreja, de voltar ao princípio de tudo, que é o primeiro amor, que é Cristo, e amar as almas que estão lá fora. As igrejas estão se competindo para ver quem prega melhor, quem é o pregador, coach, quem é o profeta, sabe, irmãos, nós estamos nos últimos dias, o diabo está fazendo um estrago no corpo de Cristo. Um estrago. Graças a Deus, né, pastor Carlos, aqui nós não nos curvamos para a política. Nós não nos curvamos, glória a Deus. E se eu estou aqui até hoje, porque eu vi nesse homem aqui a ousadia dele. Porque qualquer outra igreja, para ganhar dinheiro, está colocando qualquer político em cima para falar: esse é o meu candidato. E Jesus está indo embora da igreja. O Espírito Santo falando: Pai, ele já tem um Messias, ele já tem o Deus deles, vão embora. Amém? Foi jogado na parede, foi humilhado, mas não abaixou a cabeça. Viesse aqui na igreja, é candidato, vamos orar. Mas esse não é o meu candidato. E eu tenho o meu candidato a falar. Eu sei em quem eu vou votar, mas eu não vou incentivar você a votar nesse candidato. Eu gostei da atitude do pastor Carlos e hoje eu estou abrindo meu coração, pastor. Foi isso que me conquistou. Não. Porque eu já estava por aqui esses negócios. Não aguentava mais. Não aguentava. Isso é o nome de Deus. Nessa mesma linhagem, eu estava aqui pensando numa coisa interessante. Aquele pastor Samuel, o bispo Samuel, que colocou prefeito, vereadores da cidade, prefeito de outra cidade, antes da eleição no altar, ele falava, o próprio pastor daquela localidade, que ele teria que apoiar e falar para a igreja apoiar. Porque depois, de repente, a esposa dele se não recolheu. Infelizmente, né? E com saúde, não sei. É triste. Mas nós aqui, eu gosto dessa igreja por duas coisas. Duas coisas que eu gosto bastante daqui. Uma que é perto da minha casa. Que a segunda é a igreja de Deus. Vamos lá. E eu perdi amigo, família, igreja, tudo por causa desse monte social. Eu era casado, tinha filho. Vamos lá em Tatuí, no Metal Nobre, naquela rock da quadrangular, né? Vou lá, era tempo de política. Evangelizei uma turma na Cidade Lanche, estava na troca, porque a Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Falei, vamos tudo lá pro Metal Nobre, vamos lá. Subiu, tava tudo belezinha, né? Culto, tudo rolando, uma rock and roll. Eu dando glória a Deus, pulando. Daí, vai vir agora eu me transformei. Um vereador da quadrangular aqui pedindo voto. Eu comecei a virar punk lá no meio do religioso. Minha mulher saiu de perto, ninguém mais conhecia eu. Começava a gritar: não pode misturar a religião com isso daí, vocês são um bando de ladrão, a turma fica olhando. Daí minha mulher saiu fora, acho que foi isso que ela largou de mim, falou isso. Ela falava: a minha mulher falou, você não cresce, você fica só nessa coisa de Chegou ao extremo. eu fiz os irmãos da quadrangular queriam arrancar minha cabeça. É bem isso. Nós estamos aqui no 8, 10. Foi no G7. 17? No G7. Hã? É o 11, o ramo de G7. Ao ramo de G7, capítulo 11. O 12, eu te louvarei, Senhor. Até um salmo, né? Eu te louvarei. 13, despertar dos medos. Nós falamos sobre isso também. 14, compaixão de Jacó. O que é compaixão de Jacó? Jacó é o quê? Jacó segura. Jacó simboliza
Jacó simboliza Israel. Compaixão de Israel. 15. Advertência contra Moabe. 16. Soberba de Moabe. 17. Esqueceram de Deus. O 18. Dádivas do Senhor. O 19. Advertência contra o Egito. Essa advertência contra o Egito é basicamente, o Egito significa mundo. Isso. 20. O profeta nu e descalço. O que é o profeta nu e descalço? Quem sabe? É desprovido da vaidade desse mundo. Tá? 21, perdão. Um vigia de prontidão. 22, tempo de lamento. O 23, orgulho abatido. 24, a terra definha. Será que a terra definha? A terra definha ou não? Claro, está definhando cada vez mais. Era para estar frio. Cadê o frio, né? Está frio, mas nem tanto. 25, banquete do Senhor. No 26, anseio por Deus. 27, perdão de Israel. Jacó. Vamos rapidinho, que já está finalizando. 26, a pedra angular. Quem que é a pedra angular? Jesus. 29, a falsa adoração. Tem falsa adoração? Tem. 30, arrependimento e descanso, perdão. 31, Jerusalém será o quê? Protegida. Até hoje, né? Israel é protegida. 32, um reino de retidão. 33, a chave de um grande tesouro. Capítulo 34, indignado contra as nações. 35, caminho na santidade. 36, ameaça de Sedebeque. 37, oração do rei Ezequias. 38, enfermidade do rei Ezequias. Lembra que Deus deu quantos anos a mais para o rei? 15 anos, isso mesmo. 39, tu serás levado. 40, Deus incomparável. Existe um Deus incomparável? Não existe, né? Não tem como comparar Deus. 41, não temas, porque eu estou contigo. Esse não temas é a mesma coisa do aflição, tá? 42, o escolhido de Deus. Quem é o escolhido de Deus? Jesus, e através de Jesus nós somos os escolhidos de Deus. 43, agindo eu, né? Eu é Deus. Quem impedirá? Ninguém, né? Deus agindo. Lição sobre a idolatria. Vocação, 45, vocação profética de Ciro. 46, os ídolos são o quê? Inúteis. Os ídolos são inúteis. Eu tenho que passar um pouquinho, eu sei que a hora está avançando muito rápido, mas eu vou falar um pouquinho sobre ídolo. Ídolo, irmãos, tem que tomar cuidado. Idolatria não é só adorar a imagem de santo, tá? Idolatria é tudo que você coloca na frente de Jesus. Tudo que você coloca na frente de Deus. Até o seu carro pode ser sua idolatria. Não dou carona para não sujar, não bata a porta, não há geladeira. Tudo que você coloca, aquele bezerrinho de ouro, é uma idolatria. Bom, vamos lá. E também a pessoa diz, esse é o meu cantor gospel favorito, está lá na parede. Um pôster enorme. Pôster enorme. Até idolatria do próprio pastor. Pastor, dá aqui a sua toalhinha para mim pegar o seu suor para que seja curado. Cheio de bactéria. Hoje o pastor Toninho vai pregar, não vou na igreja. Então, tudo isso. Está passando dando carga, hoje eu vou. Meu pai vai pregar misericórdia, você já. Vai pregar, aconteceu isso, o cara falou, viu, tal dia esse irmão final vai pregar. Tinha 3 pessoas no banco, não foi ninguém. Eu falei, o 48, passa no rio. Eu sei o paz com o rio. 49, Deus
Não, Não, de ti não esquecerei. Deus esquece de nós? Não. 50, a postura do profeta. 51, salvação a caminho. 52, desperta, ó Sião. 53, sacrifício do Messias. O 53 todo mundo conhece, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É o 53. 54, a Jerusalém eterna. Jerusalém eterna é onde nós vamos morar com o Senhor. 55, busquem ao Senhor. 56, promessa para os estrangeiros. 57, para os ímpios não há paz. Tem dinheiro? Não pode ter. Tem paz? Não. A paz não tem preço. 58, o verdadeiro jejum. O que é o verdadeiro jejum? Todo mundo sabe. É só deixar de comer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa? Não. O verdadeiro jejum é você consagrar o dia ao Senhor e aquele dia você ficar em oração e leitura da palavra de Deus. 59. Pecado e separação de Deus. 60. A glória de Jerusalém celestial. 61. As boas novas. As boas novas. O que é as boas novas? Quem sabe? Notícia. Hã? Notícia. As boas novas é ide por todo o mundo e pregai as boas novas, né? Pregai a toda criatura. 62, por amor não descansarei. Olha só, por amor não. Eu estou cansado, mas por amor eu não descansarei. 63, guerreiro e salvador. 64, o Deus que trabalha. O Deus que trabalha é para aqueles que nele confia. Amém? O Deus, 65, o Deus da verdade. 66, a terra de consolação. Livro de Isaías, profeta messiânico. Todos esses capítulos com o tema central. Amém? Vamos colocar em pé? Vai cair na prova, né? Tudo isso que eu quero. Isso aí, pastor. Glória a Deus. Finalizamos então.